Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Talvez alguns de vocês não sejam cristãos que estejam ouvindo essa mensagem. E você pode se perguntar, mas por que eles falam tanto de Deus? Porque há situações nas nossas vidas que o humano não consegue resolver, que espíritos não conseguem resolver, porque só Deus pode resolver. E quando eu falo espíritos, eu falo de anjos e de demônios, que são anjos caídos. Anjos que hoje se transvestem de luz, mas fazem o mal para outras pessoas. Por inveja, por inúmeras questões, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, é o que a Bíblia fala. Então, para nós, motivar alguém sem falar de Deus, é estarmos falando de uma vã esperança. Porque Deus pode te animar, Deus pode te curar, Deus pode te restaurar, Deus pode fazer o impossível na tua vida, através de Jesus. Jesus veio a esse mundo por amor a nós. E por amor a nós, ele se entregou, morreu, ressuscitou e ele voltará novamente. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer saber mais disso, converse com os líderes e as pessoas do Sobretões, do Leão da Tribo de Judá, do Leão da Tribo de Judá também em Erechim. Fale com as pessoas desse grupo, fale para entender mais sobre Jesus, aprenda mais sobre Jesus, leia a Bíblia, busque entender mais o que é a Bíblia. Isso aqui não é somente um livro histórico, é um livro em que Deus mostra aquilo que Ele pensa de nós, porque Ele nos criou, nós não nos surgimos por acaso. E eu quero falar sobre o versículo de Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago nos mostra que fé verdadeira não é só um desejo, mas ação, atitude. Sonhar é importante, mas só agir dá vida ao sonho. Talvez muitas das coisas que você já pensou, idealizou e teve como uma esperança futura, não se realizou ou se realizaram porque você não agiu. E não agiu porque não tinha bons conselheiros, não tinha fé em Deus suficiente, não tinha competência suficiente, não tinha estudado sobre as consequências da realização dos seus sonhos. E esse é o momento em que eu quero te despertar para colocar esse sonho, esse projeto em ação, porque um sonho sem ação é ilusão. Ação sem sonho é um esforço vazio, tem que ter essa inspiração. Sonho com ação significa realização. Eu sei que parece um clichê muito parecido, mas a grande verdade é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos dá bons exemplos disso. Neemias sonhou com a reconstrução de Jerusalém, mas não ficou só na emoção. Planejou, pediu recursos, reuniu trabalhadores, gerenciou e construiu os muros, colocando as mãos na massa. Como diz em Neemias 2,18, dispusemo-nos, pois, a reconstruir e assim fortalecemos as mãos para a boa obra. Abraão desejava ser pai de uma grande nação, mas deu o passo inicial, saiu de sua terra, mesmo sem saber para onde iria. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pedro desejou andar sobre as águas, mas só andou quando saiu do barco. Saia do barco do comodismo, saia do barco do medo, saia desse barco que te prende. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas saia com o propósito de estar mais próximo de Deus, de estar crescendo em Deus e não somente no natural. Saiba que os inimigos de você pôr para fora os teus sonhos, os teus propósitos, mais uma vez, são medo, procrastinação e a incredulidade. Por isso que nós temos que perguntar a nós mesmos: qual pequeno passo posso fazer agora em direção ao meu sonho? O que eu posso fazer agora? Primeiramente, ore, pedindo direção a Deus e haja com atitude após essa oração. Transforme desejo em disciplina diária.
Não espere as condições perfeitas. Comece com com aquilo que você tem nas mãos, porque Deus multiplica cada atitude, como dizem Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.